Boa noite na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Desejo nesta hora que a bênção de Deus esteja na sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Volto novamente a gravar esta mensagem para o seu coração, para o seu elevo espiritual. Graças a Deus, estamos na quinta-feira, dia 26 de março. Sempre nas quinta-feiras nós realizamos culto no lar. E desta feita nós não temos. Mas aproveito para, através deste aparelho, chegar no seu lar, no seu celular, para transmitir uma mensagem de bênção para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus. Ela nos diz assim, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, o versículo 35 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, esta passagem é muito conhecida dos leitores da Bíblia, talvez você a tenha lido muitas vezes. Os três evangelistas mencionam essa passagem de Jesus apaziguando a tempestade. Mas nós queremos trazer para a sua meditação, neste dia, nesta hora, esta mensagem. O Senhor Jesus, numa tempestade com seus discípulos. O texto começa falando que Jesus estava com uma grande multidão, juntamente com seus discípulos. E ele dá uma ordem, passemos para outra margem. Já aprendo aqui uma lição. Ordem dada deve ser obedecida. Nós temos que aprender a obedecer mais a palavra de Deus, a estarmos prontos para tentarmos aquilo que a palavra nos diz. E eles obedeceram. Entraram no barco, Jesus e os seus discípulos. E tudo estava muito bem, tudo estava muito calmo. O barco deslizava suavemente sobre as águas do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E nesta suavidade que o barco estava, diz a palavra, que o Senhor Jesus foi para a parte traseira do barco, pegou uma almofada, se deitou e adormeceu, começou a dormir. Tudo estava muito bem. Jesus no barco, os discípulos certamente remando, os discípulos certamente louvando a Deus, dando glória a Deus, porque estavam no barco com Jesus. Mas de repente, desde o versículo 37, levantou-se grande temporal
de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia o barco de água. Queridos, eu começo a pensar que então de repente a calmaria acabou e os discípulos começaram a se esforçar, a trabalharem para tirar a água do barco, cada um fazendo o seu trabalho ali. E quanto mais eles trabalhavam, mais a água entrava no barco. Jesus, porém, continuava dormindo na polpa do barco, tranquilamente. Por certo, as águas o molharam, mas nem isso o fez despertar, porque ele estava dormindo e dormindo profundamente. E os discípulos lutavam, até que chegou um momento em que eles não tinham mais condições de superar, de vencer a tempestade, porque era algo forte, sobrenatural, era a natureza que estava ali naquela hora e eles tinham que enfrentar essa dificuldade. Então, eles não têm outra alternativa senão acordar o mestre. E eles chegam para acordá-lo, mas com uma interrogação, diz assim a palavra: Mestre, não te importa que pereçamos? Queriam ele dizer: Mestre, vai nos deixar morrer? Que sono profundo é este? Estamos ao ponto de morrer do barco e a pique, e o Senhor dormindo nesta almofada. Diz a palavra que Jesus imediatamente se despertou do sono. Ele desperta do sono e chega e faz 3 coisas. Ou ele tem, melhor dizendo, 3 reações. A primeira reação, ele repreendeu o vento. Repreender é chamar atenção, é dizer com autoridade, dizendo quem é que manda nesta situação. E ele repreende. A Bíblia não diz, os evangelistas não escrevem qual foi a palavra de repreensão para o vento, mas talvez seja: vento, pare sua ação. E aí ele volta na segunda reação e se dirige ao mar. Ao mar ele já diz: cala-te, aquieta-te. E diz a palavra que imediatamente houve bonança. O vento cessou, porque quem estava falando era o Criador de todas as coisas, aquele que tem o controle, aquele que domina todas e quaisquer situação. Era o Filho de Deus, o próprio Deus estava ali dando ordem à natureza para que ela se aquietasse. E houve bonança. O Senhor então se dirige agora para os discípulos, sua terceira reação. Por que, diz assim a palavra, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos não dizem nada, mas o texto da palavra de Deus diz que eles sentiram grande temor e dizia uns para com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo em situação difícil. Erraram os discípulos ao acordar Jesus porque ele estava numa situação difícil? Não, acredito que não. Nós, quando estamos numa situação
difícil, de calamidade, como estamos enfrentando agora essa situação, todo mundo em casa, ordem para ficar em casa, ordem para não sair. Nós estamos numa crise também. E a quem nós vamos pedir ajuda, senão aquele que pode nos ajudar em qualquer e toda situação. Eles não erraram. Eu só acredito e penso comigo que eles deveriam ter feito um pouco diferente. Ao invés de chegar perto do Senhor e dizer: Mestre, tu não se importa que pereçamos? O Senhor não está preocupado? Nós vamos morrer. Eles deveriam ter dito diferente. Senhor, nós precisamos de ajuda, nos socorre. Eu lembro até de Pedro, quando numa situação quase semelhante a esta, estava se afogando no mesmo mar da Galiléia, no mesmo lago de Genezaré. E ele se viu em apuro porque tirou o olhar de Jesus e começou a ver as ondas e começou a afundar. Ele grita para Jesus: Senhor, socorre-me. Ele pediu socorro, pediu ajuda. E o Senhor estendeu a mão, o ajudou. Depois disse para ele: por que está com medo? Você olhou para as ondas? Eu estou aqui. Por que você não tem fé? Querido, a gente aprende algumas lições nesse texto. Algumas delas, os discípulos poderiam, se não tivesse pedido para o Senhor ajuda e socorro, muito embora pediram de uma maneira errada, eles jamais iriam submergir. Viu? Porque naquele barco, mesmo dormindo, estava o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Estava ali aquele que tem o domínio e que tem a vida. Ele é a vida. Estou lembrando daquela viagem de Paulo para Roma, quando ele foi levado para Roma preso, algemado, para se apresentar a César. Ele estava numa tempestade também. E lá, naquele barco, naquele navio, diz a palavra do Senhor, que o navio foi todo destruído. As ondas quebraram o navio, mas nenhuma alma pereceu. Sabe por quê? Porque ali estava o apóstolo Paulo e outros servos de Deus. E Paulo chegou até a dizer para os homens, quando não tinha esperança, ele disse: fique calmo, porque Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que está comigo, esteve comigo esta noite, através do seu anjo, e me disse que nenhuma alma vai perecer. O navio se quebrou, mas todos se salvaram. A situação está difícil, querido. Talvez você esteja desesperado, apreensivo, sem saber o que fazer. Mas com esta passagem eu quero te dizer: Jesus está com você. O único evangelista que menciona que havia outros barquinhos é Marcos. Lucas, nem Mateus menciona isso. Mas o evangelista Marcos diz assim: e também havia com ele outros barquinhos. Deixa eu te dizer uma coisa. O barquinho que os discípulos estava Jesus. É a melhor opção. Se o Senhor Jesus estiver no seu barco, querido, fique tranquilo. A coisa vai acontecer, tudo vai dar certo. Mesmo na hora da luta, da crise, da aflição, se Ele estiver conosco, nós teremos vitória. Lembra daquele hino que nós cantávamos? Os mais antigos vão se lembrar comigo: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal. Vai passar esse temporal. E nós vamos sair bem, fortalecidos,
abençoado para glorificarmos o nome de Jesus. Esta é a minha palavra para o seu coração. Jesus precisa estar no seu barco. Havia outros barquinhos. A Bíblia não diz, e eu não sei o que aconteceu com eles, mas certamente foram beneficiados também pela repreensão de Jesus ao vento, a ordem dada ao mar. Eles foram abençoados. Muitas vidas vão ser abençoadas através dessa crise, porque crentes, servos de Deus, fiéis do Senhor, estão orando, estão clamando e estão com Jesus no barco. Muitos vão ser beneficiados, mas é melhor ter Jesus no barco. E encerrando, quero te dizer, ele morreu, ressuscitou, está na sua glória, mas ele não está lá indiferente ao que está acontecendo aqui. Como os discípulos pensaram, ele está dormindo, está indiferente. O Senhor não está indiferente. Ele está na sua glória, no seu resplendor eterno. Mas está conosco porque é promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Diga um amém comigo. Que Deus te abençoe. Vamos fazer um momento de oração. Pai, eu quero te agradecer por esse momento e pedir que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada família, cada casal. Vem abençoar, Senhor, o teu povo. Neste momento de crise, nesse momento de luta, de aflição, muitos estão apreensivos, muitos estão amedrontados, assustados. Mas nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco neste barco. E nós sairemos bem. Essas ondas de calamidade e tribulações irão passar. E nós veremos a calmaria vindo do céu sobre as nossas vidas. Tudo porque o Senhor está conosco. E o Senhor é a nossa garantia da vitória. Vem abençoar, Senhor, todos esses meus ouvintes, fortalecendo, guardando e livrando dos males. Eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Males daqui me livrar. O Senhor está pronto para te ajudar, meu querido. Aleluia. Esteja pronto para a volta dele nessa manhã de esplendor. Aleluia. Muitos vão ressuscitar naquele dia. E os que crerem, os que fiéis, que estiverem vivos, serão transformados a encontrar com Jesus na sua glória. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.